eu entendo que é uma das obras mais belas que o Espírito Santo produziu através da igreja. Eu não sei se nós vamos cantar lá no céu alguma das canções que cantávamos na terra. Se formos, eu tenho certeza que essa será uma delas. Estaremos benditos aos pés do Cordeiro, agradecendo pela obra dele em nossas vidas. Porque ele nos encontrou mortos em delitos e pecados, nos lavou com seu sangue e nos deu vida eterna. Amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deixa Deus te usar. Deuteronômio 6. Aleluia. Já está bradando ali atrás. Não precisa nem do microfone aqui. Antigo Testamento, Deuteronômio 6, dos versículos 3 a 5. Pai, fala conosco mais uma vez. Por misericórdia, desperta a tua igreja, edifica o teu povo na tua palavra. Traz resposta para o teu povo que aqui se encontra nessa manhã. Que não haja impedimentos para que a tua palavra seja pregada e entendida, e que não haja barreiras para que possamos viver a tua palavra, para que possamos nos fortalecer no Senhor e na força do teu poder, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 6, do versículo 3 ao 5. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E você diz amém. Amém. Um dos livros abordados na nossa jornada bíblica nesses dias tem sido o livro de Deuteronômio. Estamos em paralelo a Deuteronômio também fazendo a leitura de Jó e de Atos dos Apóstolos. A jornada de hoje, como disse o Wagner no início do louvor, está em Deuteronômio 28. É uma das passagens mais conhecidas e mais citadas do Antigo Testamento. Quem nunca ouviu falar das bênçãos decorrentes da obediência? Quem nunca ouviu falar das bênçãos que decorrem de uma vida obediente? E das listas de maldições, da lista de maldições que decorrem da desobediência? Todos nós já ouvimos em algum momento. E uma curiosidade é que o capítulo 28 de Deuteronômio são 14 versículos falando das bênçãos da obediência. E 54 versículos falando das maldições decorrentes da desobediência. Nada menos do que 40 versículos a mais abordando as maldições que cairiam sobre o povo se esse povo deixasse de ouvir atentamente e obedecer à voz de Deus. É que nós geralmente gostamos de ficar na parte da bênção. Geralmente nós gostamos de ouvir, se atentamente ouvir a voz do Senhor e tomar o cuidado de guardar os seus mandamentos, então virão sobre você e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será ao entrares e ao saíres. Bendito será a tua colheita. Bendito será o teu trabalho. Bendito será na cidade e no campo. Bendito será o fruto do seu ventre. E por aí vai. 14 versículos de bênçãos. Ouvir falar de bênção é muito bom, irmão. Quem não gosta de ouvir falar sobre bênção? Mas depois dos 14 versículos o texto avança e diz: mas se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, se não guardares os seus mandamentos, se não obedecerem aos seus estatutos,
então também virão sobre vocês e vos alcançarão todas essas maldições. Maldito serás na cidade e no campo. Maldito será ao entrar e ao sair. Maldito será o fruto do teu ventre. O problema é que muitas vezes nós gostamos e queremos nos apegar apenas à parte da bênção. Mas existe todo um aspecto que nós precisamos estar atentos para que não venha sobre as nossas vidas nenhuma maldição que decorre da desobediência. O que aprendemos com isso? Aprendemos que as consequências de não viver na presença de Deus custa caro. As consequências de não obedecer a Deus, de viver uma vida longe de Deus, podem ser terríveis. O livro de Deuteronômio faz muito essa relação de escolha. O Senhor vai dizer: Israel, hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivam. Escolha, pois, obedecer a Deus para que você viva. O significado da palavra Deuteronômio significa segunda lei. O que significa, Bruno? Moisés estava dando uma nova lei ao povo? Não. Moisés estava recapitulando e repetindo a lei que Deus tinha dado ao povo de Israel durante a peregrinação do deserto. É algo que está sendo revisado, revisitado. É algo que está sendo recontado. É algo que está sendo trazido de volta. Algo que havia sido esquecido. É como passar a limpo, relembrar, recontar. A lei foi passada aos peregrinos do deserto nos livros de Êxodo, Levítico e Números. Em Deuteronômio a lei é repetida, reforçada. Agora existe toda uma nova geração que está prestes a entrar na terra prometida e Moisés vai recapitular para eles a lei. Moisés vai recontar. Esse é o contexto do final da jornada, da etapa final. São os últimos dias de Moisés e do seu ministério. E os últimos dias de Moisés se basearam em repetir para o povo aquilo que Deus já tinha falado. O capítulo que lemos, que é o capítulo 6, que é o nosso ponto de partida, Moisés por 2 vezes vai dizer: escute, Israel. E o tema da mensagem dessa manhã é: escute, ó Israel. Moisés está precisando chamar o povo e dizer: escute. E quando alguém vai dizer escute, Israel, o povo vai pensar em algo novo. Moisés vai voltar e recapitular toda a lei. Só existe um Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas Moisés já tinha falado isso. Já estava nas tábuas da lei. Esse talvez seja os versículos desses que nós lemos, os versículos 4 e 5, especificamente, os versículos mais importantes da comunidade judaica, do que eles chamam de Torá, que equivale ao Pentateuco. Eles costumam chamar esses versículos de Shema Israel, que significa ouve Israel. Moisés está chamando o povo que está prestes a entrar na terra e dizendo: escuta, Israel, o vosso Deus, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Estou te colocando numa terra muito boa, mas você não pode amar essa terra mais do que você ama a Deus. Você precisa amar. Você está entrando numa terra que tem muitos deuses, mas o Senhor, nosso Deus, é o único Deus de vocês. Jesus citou exatamente esse texto quando foi questionado pelo escriba, lembra? O escriba se aproxima e diz: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o principal mandamento? E Jesus cita exatamente Deuteronômio 6, 4 e 5.
Jesus responde: o principal mandamento é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Moisés adverte o povo para que o povo escute, irmãos. E ele começa uma recapitulação da lei. Algo que já havia sido ensinado, agora está sendo ensinado de novo. Veja que o movimento da igreja não é um movimento de ouvir. Ouvir o quê? Tem novidade por aí? Não, ouvir o que Deus já disse. Ouvir o que Deus já falou. Ouvir o que já está revelado. Escute, Israel, aparentemente parece que vem algo novo, uma orientação nova. Mas Moisés repete exatamente os mesmos mandamentos. A primeira coisa que aprendemos nessa manhã é a importância de ouvirmos a orientação de Deus. E essa orientação já foi dada. Essa palavra já está escrita e já foi dada. E essa palavra provavelmente está aí no seu colo, com as páginas abertas em Deuteronômio 6. Escute, Israel, se volte para aquilo que Deus já falou. Se volte para o que Deus já falou. Moisés está exortando o povo a ouvir. Uma nova geração está prestes a entrar na terra prometida. Eles estão prestes a tomar posse do que agora é a hora de viver as promessas. Vamos curtir. Moisés adverte: escute, Israel, você está entrando nessa terra, mas tome cuidado para você não se esquecer do Deus que tirou você do Egito. Tome cuidado para você não se dobrar diante dos deuses, dos amorreus e dos cananeus. Escute, Israel, você vai tomar posse da terra, mas existe um estilo de vida que se espera de você. Existe um testemunho para as nações que você precisa dar. E quando você colocar os pés dentro dessa terra, o Senhor precisa continuar sendo o único Deus da tua vida. Escute, Israel. É preciso ouvir a advertência que vem do alto, irmãos. É preciso ouvir o que o Espírito diz à igreja. É preciso abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Escute, Israel, também se aplica à igreja. Escute, ó igreja. O Senhor está falando contigo nessa manhã. O Senhor está falando contigo na jornada diária. Mas como o Espírito fala com a igreja? Moisés diz: escute, Israel, e Moisés, como profeta, fala com a igreja. Como é que o Espírito fala? Através das Escrituras. O autor de Hebreus vai dizer, antigamente Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho. O autor de Hebreus também vai dizer que o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Precisamos olhar para as Escrituras, encontrar Jesus nas Escrituras, porque quando encontramos Jesus nas Escrituras, encontramos o Pai, encontramos a Deus. Certa vez Filipe chegou e perguntou: mestre, pediu, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, já estou com vocês há tanto tempo, você ainda não me conhece? Quem vê a mim, filho, vê ao Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Olhe para Cristo nessa manhã e você verá o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Olhe para o Cordeiro nessa manhã e você verá o Deus Onipotente, e Ele se revelará a você pelas Escrituras. O que Deus quis revelar está revelado, irmãos. A verdade é essa. O que Deus quis
Se dar a conhecer já está feito, já está escrito. Ler as Escrituras significa ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra pregada com fidelidade significa ouvir a voz de Deus. Geralmente nós ouvimos muito a expressão Deus está em silêncio. Não, Deus não está em silêncio. Ele não está. Houve apenas um período na história em que Deus silenciou. Apenas um. Período intertestamentário, interbíblico. Período da aliança em que Deus falava aos pais pelos profetas. Deus não mandou profeta, Deus não falou. 400 anos entre Malaquias e Mateus. Ali nós dizemos, Deus permaneceu em silêncio. Não havia revelação ainda. Depois de 400 anos, Deus quebra o silêncio e manda um profeta. O nome dele, João Batista. Deus manda o profeta e interrompe o silêncio. Ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rompido o silêncio, o ministério de Jesus vem, surge. O Verbo se faz carne, o Deus Emanuel está pisando na terra e falando face a face com os homens. Após ser assunto aos céus, ele derrama o Espírito e entrega à igreja o cânon sagrado que se fecha em Apocalipse. A partir daí não há mais silêncio de Deus. Agora Deus fala pelo Filho, pelas Escrituras. Eu costumo dizer, se você abrir a Bíblia 10 vezes no dia, Deus falará com você 10 vezes. Se você abrir a Bíblia 5 vezes, Deus terá falado com você 5 vezes. E se você não abrir a Bíblia, Deus não terá falado com você, mas não porque Ele está em silêncio. Entende? É como uma ligação que você faz e usa lá o seu fone de ouvido. Você está lá numa ligação e a pessoa está falando. Existem duas maneiras de você parar de ouvir a pessoa. A primeira é se ela se calar, ficar em silêncio. Você não vai ouvir. E a segunda, se essa pessoa estiver falando e você tirar os fones do ouvido, você deixará de ouvir a pessoa. Mas não porque a pessoa deixou de falar, mas porque você deixou de lado a ferramenta pela qual a pessoa falava com você. É assim com a Bíblia. É assim com a Bíblia. Pastor Augusto Nicodemos, ele costuma falar isso de maneira bem humorada. Ele diz assim: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus. Em primeiro lugar, então, é preciso ouvir o que o Senhor da igreja diz para a igreja. Esse movimento nos levará a algo talvez surpreendente. Nós que esperávamos algo novo, Deus vai nos levar a algo antigo, entre aspas. Ou algo velho, que não é velho, mas é eterno. Porque as verdades de Deus são eternas. O caminho do homem para Deus é sempre um caminho de volta. Sempre. Nunca um caminho, nunca uma aventura nova em busca de algo novo. É sempre um caminho de volta. Os avivamentos sempre têm como pano de fundo uma sociedade extraviada que abandonou a Deus e que agora precisa retornar aos princípios da palavra de Deus. Os princípios de Deus são eternos. O caminho do homem para Deus é sempre de volta. O rei Josias, quando ouve as palavras da lei, um livro que foi encontrado, perdido dentro do templo, e o escriba lê,
Josias percebe que o povo está afastado. Ele promove uma reforma. Precisamos voltar. Precisamos voltar ao ponto ao qual nós nos perdemos. Essa é a verdade. Mas o que o povo precisava escutar, que nós também precisamos. Isso é a questão. A primeira coisa que o povo precisava escutar era: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel precisava ouvir, por incrível que pareça, que o Deus de Abraão era o único Senhor. Moisés está falando com os filhos de Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que viu esse Deus descer na terra do Egito com sinais e maravilhas e humilhar todos os deuses falsos do Egito. Um povo que andou no Mar Vermelho com pés enxutos, e as águas do mar eram muros à direita e à esquerda. Será que o povo de Israel sabia que só existia um Deus? Deus está fazendo questão de lembrar-nos, escute isso, isso é importante. Deus está tendo o cuidado de adverti-los para algo simples, aparentemente desnecessário. Senhor, não precisa falar para o povo que só existe um Deus. O Senhor não precisa dizer a Israel que só há um Senhor, esse povo sabe. Não é só necessário falar, mas é necessário também Moisés relembrar. Olha que coisa. Eles viram Deus humilhar os deuses do Egito. Cada praga que Deus mandou sobre o Egito era uma entidade que Deus estava humilhando no Egito. Os primogênitos, as trevas, as rãs, havia entidades no Egito para cada um daqueles animais. E a Bíblia diz que quando havia a praga na casa dos egípcios, o povo de Israel não era alcançado pelas pragas. Ele estava humilhando o Egito. E estava mostrando que ele era o Deus que guardava o seu povo dentro do Egito. Deus mostrou para Israel com sinais e prodígios que só há um Deus, o Deus de Israel. Esse povo passa pelo deserto e vê Deus fazer descer pão do céu. Esse povo vê mananciais de águas no deserto, Deus matar a sede. Como assim é necessário agora Moisés dizer para esse povo: ó, só há um Deus? Porque é necessário recapitular isso. É tipo aqueles avisos que existem em alguns lugares e você diz: isso não é possível. Tem alguns que são clássicos, né? Que ele não jogue papel higiênico dentro do vaso. Aí você olha o aviso e você diz: não é possível. Não é possível que precisa haver um aviso para dizer isso. É algo óbvio. Aquele aviso lá na academia, no banheiro da academia, dizendo: não jogue o whey protein dentro da pia do banheiro. Você diz: aqui não é lugar para fazer isso. Aviso no mercado dizendo: proibido comer os alimentos antes de pagar. No Guanabara você ouve muito. No Mundial não ouve muito não. Não sei se o público do Guanabara é diferente. E quando você estiver no Guanabara e o locutor avisar, pode ter certeza que está acontecendo naquela hora. Ele está falando para que alguém saiba que está sendo observado e deixe lá. E aí você diz: mas não precisa dizer isso. É aquela história, né? Toda vez que tem um aviso que soa para você como desnecessário, tenha certeza. Se tem o aviso, é porque tem história. Por mais absurdo que pareça, o povo faz.
Se o aviso está lá no toalete, não jogue papel higiênico no vaso, acredite, se o aviso está lá, é porque acontece. Agora mesmo. Veja, o povo está prestes a entrar na terra prometida. E por que agora Moisés resolve advertir? Ouça Israel. Ouça Israel, não parece desnecessário? Não é desnecessário. É aquela questão, quando há aviso à história. Havia história? Havia um tal de bezerro de ouro, lembra? Havia. Não ignore os avisos de Deus. Mesmo que você ache que não há perigo, não é contigo, porque na verdade você é forte nisso. Se Deus está te avisando, é porque ou há histórico ou há um perigo na sua frente. E quando você pensa que não é com você, você já pode estar muito perto de um precipício. Porque Deus não está avisando o povo, escute Israel à toa. Deus sabe por que está avisando. Não ignore os avisos de Deus para a sua vida. Não se sinta forte que não precise de uma palavra. Geralmente a gente faz isso, né? Deus está falando e você olha para a igreja, procura aquela pessoa, a pessoa não está. Você diz, meu Deus, essa pessoa precisava tanto ouvir essa palavra, meu irmão. Se essa pessoa não está aqui, se você está, se eu estou, é porque quem precisa ouvir sou eu e você. Porque se Deus quisesse falar com a outra pessoa, Ele teria trazido a outra pessoa. Onde nos achamos fortes, geralmente não pedimos ajuda a Deus. Quando achamos que não há o que se preocupar, ouvimos uma advertência e dizemos, não é para mim. Lembra quando Jesus emitiu um alerta? Olha, alerta, essa noite me tornarei uma pedra de tropeço para todos vocês, como está escrito. O que Pedro fez? Senhor, o Senhor pode se tornar uma pedra de tropeço para todos os outros. Para mim, Pedro, essa noite me negará 3 vezes antes que o galo cante. Pedro continua insistindo, Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Pedro já estava diante do precipício e estava se achando forte e ignorando a voz de Deus que estava emitindo um alerta. Pedro achou que todos precisavam daquela advertência, menos ele. Mal Pedro sabia que ele era o que precisava mais do que todos os outros. Pedro cai. E ele cai tão feio. E se não fosse a misericórdia de Jesus, esse Pedro de Atos, corajoso, é um milagre da misericórdia de Jesus. De pegar um homem quebrado e caído e dizer, chama Pedro, porque eu ainda tenho uma obra a realizar na vida dele. Pedro achava que ele era o único que não seria capaz de negar a Jesus. Mal ele sabia que naquela noite ele negaria 3 vezes. E Lucas vai dizer um diálogo de Jesus dizendo, Simão, o diabo pediu para peneirar tua alma como trigo, mas eu estive orando por você diante do Pai, para que a tua fé não desfalecesse, Pedro. Pedro, ao ouvir a palavra de Jesus, deveria clamar por misericórdia, mas ele achou que estava pronto. Ele achou que estava pronto. Ele era o que mais precisava daquela palavra.
Jesus, por misericórdia, se eu e você chegamos até aqui e ainda estamos de pé, é porque Jesus está à destra do Pai nas alturas, intercedendo por você diariamente, para que a tua fé não desfaleça. Você não teria suportado chegar até aqui. Você não teria suportado ficar de pé. O Senhor é o único Deus, Israel. Ele precisa ser o único. Mais na frente nós vamos ver Israel fazendo o quê? Adorando a Baal, o Deus dos cananeus. Adorando a Deus Aserá e muitos outros deuses. Nós vamos ver reis de Israel se prostituindo e adorando outros deuses, ignorando a advertência que Deus deu em Deuteronômio, dizendo: não faça isso. O Senhor é o único Deus de vocês. Vocês precisam amá-lo de todo o coração. Outra coisa que o povo precisava ouvir, e que nós precisamos ouvir, é cuidado para não se esquecerem do Senhor. Capítulo 6, versículos 10 ao 12. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Levante a sua cabeça, olha o alerta que Deus está dando. Vocês vão entrar na terra. A terra é de uma fartura tremenda, mas cuidado, para que quando você entrar, colocar os pés na terra prometida, você não se esqueça do Deus que tirou você da escravidão do Egito. Deus pode te dar as maiores bênçãos que você pode imaginar. Deus pode colocar você nos maiores lugares, mas tome cuidado, porque a terra prometida, ela tem um potencial tremendo de fazer você esquecer Deus. Cuidado, Israel. A escassez do deserto, o perigo do deserto geralmente fazem você lembrar Deus todo dia. Quando Israel levanta de manhã no deserto 40 anos e só vê areia, não vê nada, ele entende que precisa mais uma vez de Deus e ele levanta os olhos e Deus vem com maná. Esse povo entende que para caminhar em segurança precisa de uma coluna de nuvem. Agora, meu irmão, quando Deus te coloca na sombra e água fresca, agora vocês vão entrar numa terra de fartura. Cuidado para vocês não se esquecerem de Deus. Agora o Senhor te colocará em um lugar tão maravilhoso que você pode ficar tão maravilhado com esse lugar e se esquecer de Deus. Agora você acorda de manhã, não precisa mais olhar para o alto, porque a terra produz. Aí você vai lá e pega mel, leite, aveia, trigo, cevada. E agora você se esquece que o mesmo Deus que mandava o maná no deserto é o Deus que está mandando agora na terra prometida o alimento. Esse lugar maravilhoso era um lugar que eles deveriam lembrar de Deus, né? Só que não. Se Deus está emitindo um alerta, é porque eu tenho histórico, eu tenho perigo. Cuidado para não se esquecerem de Deus. O capítulo 8, versículo 2 e 3, Deus diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os criou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês,
se guardariam ou não os meus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Ele está dizendo: está vendo a terra? Você vai entrar, mas nunca deixe de olhar atrás para o lugar de onde Deus te tirou e para o caminho pelo qual Deus te conduziu 40 anos. Porque o dia que você deixar de ter essa referência, você se esquece de Deus. Lembre que diariamente Deus fazia descer pão do céu para você lá no teu deserto. Lembra como Deus te protegeu, guardou Israel, as roupas e as sandálias não se desgastavam. Aleluia! Lembra como a nuvem te guardava no sol, tu estava lá no deserto. Lembra como a boa mão de Deus tirou você do Egito, debaixo de um jugo terrível de Faraó. Você estava lá gemendo, sem esperança, e Deus foi lá e te tirou. Se você entrar nessa terra e perder a referência de onde Deus te tirou, você vai se esquecer de Deus. Outro cuidado, outro alerta que o Senhor emitiu: cuidado com o orgulho. Não pense que foi pela força do seu braço que você chegou onde chegou. Deuteronômio 8, a partir do versículo 7. Capítulo 8, a partir do 7. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romanceiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem: a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Não, Israel, não foi a sua força que te colocou na terra. Não, Israel, agora você não está rico por causa da sua capacidade. Não foi o seu braço que te tirou do Egito, foi o braço de Deus. Você não tinha força para sair de lá. O Egito era uma nação poderosa, um exército poderoso, com um faraó implacável. Vocês não tinham armas, não tinham exército, não tinham experiência em batalhas. Quem te tirou de lá foi Deus. Quem te sustentou no deserto foi Deus. Mas cuidado, porque quando você estiver na terra prometida, o seu coração vai querer se elevar. E você vai dizer: eu conquistei. A força do meu braço conquistou. O orgulho tentará tomar conta do seu coração. Mas lembre-se, você não tinha força para chegar aonde você chegou. Você não tinha força para sair do buraco que você estava. Você era o menor dos menores, Israel.
justamente porque não havia forças em você. Ele escolheu você justamente porque não havia capacidade em você. Porque era Ele que ia fazer. E a glória precisaria ser dele. Israel, tu é Jacó. Tu era o mais improvável, Israel. Tu era o mais improvável. Você não pode se gloriar pelo fato de Deus te dar vitórias, pelo fato de Deus ter te escolhido. Não pode haver orgulho em Israel, porque ele era o menor. E por último, cuidado com o orgulho. Não pense que foi pela sua justiça que Deus te fez chegar onde você chegou. Parece igual, né? O anterior. Cuidado com o orgulho, mas o anterior é cuidado para que você não pense que a sua força colocou você onde você está. E agora é cuidado com o orgulho, para que você não ache, isso eu acho que é até pior, que foi pela sua justiça que Deus colocou você onde você está. No tópico anterior vimos que você não tinha força, que você não chegou onde chegou pela tua força e capacidade, foi Deus. Só que muitas vezes o orgulho ele não sai de cara, né? Ele se camufla e tenta atacar de novo. E aí você passa pelo teste do tópico anterior, tá? Eu reconheço. Foi Deus que me colocou lá. Ok. Mas cuidado para não achar que foi Deus que te colocou lá por causa da justiça que havia em você. Muitas vezes nós admitimos que não tínhamos força ou capacidade. Somos até forçados a reconhecer que foi Deus que fez. Mas aí vem a sutileza do orgulho e diz, ok, mas você fez o que Deus fez na sua vida porque você merecia. Deuteronômio 9, do 1 ao 6, e a gente finaliza. Escute já agora. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse das nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filho dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado as nações diante de vocês, olha, quando Deus tiver feito, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a essa terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, os expulsará diante de vocês, por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá essa boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Olha isso. Não foi a força do seu braço, porque você não tinha força. Tampouco foi a sua justiça, porque você não tinha justiça própria. Israel, você era o mais fraco, o menor, mas você também era o mais teimoso. Foi por causa da minha palavra, Abraão, que eu estou trazendo vocês. Vocês vão conquistar agora uma terra que vocês não plantaram, que vocês não semearam, não cavaram poços, não plantaram.
lutaram. Vocês estão sendo colocados agora num lugar que vocês não tinham força para conquistar e nem merecimento para receber. Nós não tínhamos condições e forças para conquistar e nem justiça para receber. Foi o Senhor, por causa da justiça de Cristo Jesus, que purificou e lavou você, e que está preparando você para entrar numa Canaã celestial, superior a essa Canaã. Mas não será pela força do teu braço, tampouco pelos méritos da sua vida, porque nós éramos os piores. Existe uma história que alguém teria dito para Spurgeon, Charles Spurgeon, grande pregador inglês, príncipe dos pregadores, e essa pessoa perguntava, dizia, eu não consigo entender por que Deus pode odiar Esaú. Não consigo entender. Spurgeon respondeu, isso eu não tenho dificuldade de entender. Minha maior dificuldade é entender como Deus conseguiu amar Jacó. Como Deus conseguiu amar Jacó. É essa graça que nos alcançou. Como Deus conseguiu amar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Certa vez eu vi uma frase, um post na internet do pastor Crucilho, eu acho que eu já falei isso aqui. A frase dele é a seguinte: somos todos Jacó, vestidos com a roupa do nosso irmão mais velho, a fim de recebermos a bênção do Pai. Ele fazia menção à parte onde Jacó rouba a bênção de Esaú. Vai entrar diante de Isaac, sua mãe Rebeca prepara uma roupa, coloca peles de animais em suas mãos, no pescoço, prepara o animal. E Jacó entra diante do pai para receber a bênção. E Isaac fica ressabiado, porque a voz era de Jacó. Coloca as mãos nos pelos. Os pelos são de Esaú, mas a voz é de Jacó, e ele fica confuso. E antes de ministrar a bênção, Isaac pede: meu filho, vem me dar um beijo. Quando Jacó, com as roupas de Esaú, se apresenta para beijar o pai, ele diz que Isaac sente o cheiro de Esaú. Quando ele sente aquele perfume, ele começa a ministrar a bênção sobre Isaac. Assim sou eu e você diante do Pai, vestidos com a roupa de Cristo e exalando o bom perfume de Cristo. Chegamos diante do Pai, somos recebidos e recebemos a sua bênção da justiça que está em você, mas por causa do perfume que exala na tua vida, por causa de um sacrifício que foi aceito, por causa de um aroma suave no Calvário que subia, um sacrifício de sangue que foi oferecido para mim e para você. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque Tu és o Deus de Israel. Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o Deus que recupera os irrecuperáveis. Tu és o Deus que escolhe Jacó e faz de Jacó uma grande nação. Ministra a bênção sobre aquele que era menor. Nos ajuda, Pai, a ouvirmos a Tua voz, a atentamente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Nos ajude a obedecermos os Teus preceitos. Nos ajude a nunca nos esquecermos da rocha que o Senhor nos cortou. Ó Deus, do Egito que o Senhor nos resgatou. Nunca nos deixe esquecer do deserto que o Senhor nos alimentou. Nunca nos deixe esquecer
escravidão que o Senhor nos resgatou, para que possamos, Senhor, adorar a Ti somente, render apenas louvores ao Senhor, e que independente se no deserto ou se na terra prometida, o Senhor será o nosso Deus, o Senhor será o nosso tudo, o Senhor será a nossa provisão, o sol da justiça será a nossa luz, e nós continuaremos caminhando em direção a Canaã celestial, a nova Jerusalém. E nós queremos que, assim como o Senhor tirou Israel do Egito, transportou pelo deserto e colocou na terra prometida, o Senhor também nos libertou do império das trevas, está nos conduzindo por esse deserto e pelos méritos de Cristo nos introduzirá na terra prometida, para que possamos estar eternamente diante do Cordeiro. Você pode adorar ao Senhor, glorificar a Ele, aplauda a Ele. Adora ao Senhor, adora a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas fibrosas, luz ao som, ao som de teu nome. Alegre, se louvo por Deus, grande estrelas, firmado estarei, sempre te amarei. E comparáveis são tuas promessas. Glória a Ele. Eu gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você nunca fez isso em lugar nenhum. Você hoje se sente impelido pelo Espírito Santo. E tem ouvidos, ouça. Se Deus falou contigo, você deseja receber Jesus, levante a sua mão. A jovem aqui. Está afastado da igreja e deseja retornar à comunhão. Eu quero voltar. Quero voltar para Jesus. Levante a sua mão.